Nesta aula, nós vamos falar do papel do enfermeiro auditor interno. Nós entendemos na aula anterior as diferenças da auditoria e agora a gente vai entender qual é a principal atuação do enfermeiro auditor interno. O auditor interno, ele representa o hospital, como eu falei anteriormente. Ele é o representante da fonte que faz, que promove os serviços de saúde. O seu principal papel é garantir que todos os serviços prestados naquela instituição, naquele hospital, naquela clínica, naquele setor de imagem, sejam cobrados corretamente e estejam devidamente registrados conforme as regras contratuais e as regulatórias também. Aqui eu trago, mais didaticamente ainda, como é que a gente distribui esse nosso papel, essa nossa ação como enfermeiro auditor interno. Bom, a gente vai fazer principalmente essas ações. Revisar contas hospitalares antes do faturamento para evitar glosas e perdas financeiras. Então, aqui a gente pode chamar de auditoria prévia. E não só são contas hospitalares, a gente fala muito de hospital porque é a maior fonte de onde a gente faz o nosso serviço, tá? Mas podem ser clínicas e podem ser serviços de bioimagem. Analisar os prontuários para garantir que todos os procedimentos que foram realizados estejam bem documentados. A sondagem do paciente, a cirurgia que ele fez, uma medicação de alto custo, tudo devidamente documentado em prontuário. Negociamos com operadoras para justificar as cobranças que fizemos nas contas e evitar qualquer negativa de pagamento. Quem é a negativa de pagamento? As famosas glosas. Trabalhamos junto às equipes assistenciais para reduzir as falhas documentais, ou seja, quando nós avaliamos o prontuário, a gente consegue ver o que é que falta de registro, qual registro poderia ser melhor. Então, aqui a gente ajuda a corrigir as falhas documentais nos registros de prontuários e os desperdícios, os usos sem justificativa técnica ou justificativa clínica. Acompanhamos as auditorias externas realizadas pelas operadoras dentro do hospital, ou seja, nós, auditores internos, nós recepcionamos os auditores externos. Nós, internos, recepcionamos os externos. E qual é a principal ação do auditor externo? O auditor externo trabalha para a operadora, ou seja, ele é representante da fonte pagadora, como eu disse na aula anterior. O seu foco é garantir que os serviços que estão cobrados em conta pelo hospital estejam corretos, evitando pagamentos indevidos ou abusivos e fraudes. E aqui, quais são as principais ações do enfermeiro auditor externo? Analisar contas hospitalares para identificar cobranças indevidas ou inconsistentes. Contestar glosas de forma técnica e negociar com o hospital, o auditor externo ou o auditor interno. Avaliar se os serviços cobrados foram prestados conforme contrato e protocolos médicos. Participar da auditoria concorrente para avaliar o procedimento em tempo real, também é possível que nós façamos esse tipo de ação. E acompanhar os custos assistenciais, propondo sempre melhorias na rede credenciada. Quem são as redes credenciadas? São os hospitais, as clínicas, os serviços de imagem, todo tipo de instituição que preste o serviço de saúde para o cliente da operadora. Quando nós estamos na função de auditor externo, a gente tem que lembrar que o cliente é nosso cliente. Ele paga a operadora para que ele receba o serviço de saúde. Então, ele é cliente da operadora, estando em um hospital para ter a sua melhoria de saúde. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai continuar entendendo qual é, quais são os principais papéis que o auditor executa.
Até a próxima aula.